Olá, aprendizes da história! Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem e espero que estejam também com saudades das nossas aulas. Então, estou aqui hoje para a gente finalizar aquele primeiro capítulo do livro do 7º ano que fala sobre os povos pré-colombianos. Esse conteúdo dos povos pré-colombianos, ele foi nosso conteúdo do 6º ano. Então a gente está aqui fazendo, na verdade, uma grande revisão para quando retornarmos após a quarentena, a gente possa dar continuidade às nossas discussões. Até agora nós conversamos sobre 3 povos pré-colombianos. Falamos sobre os maias, falamos também sobre os astecas e por último os incas. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os nativos brasileiros, no caso que nós chamamos hoje de povos originários. Vocês sabiam que a palavra índio ela é um grande equívoco? De onde surgiu essa palavra? Cristóvão Colombo, no ano de 1492, cruzou o Atlântico, chegou ao Novo Mundo e, imaginando que estava chegando à Índia, chamou os nativos de índios. Obviamente que foi muitos anos depois que esse equívoco foi realmente descoberto. E quem fez essa descoberta foi um outro navegador, também viajando pela Espanha, chamado de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi quem disse que esse não era o território da Índia, e sim um novo mundo, um novo continente. Em sua homenagem, inclusive, ficou chamado de América. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil, será que houve descobrimento? Claro que não. As nossas terras elas já eram habitadas há milhares de anos por povos originários. Tanto nas regiões do norte do país quanto no sul, nós tínhamos populações diversas. Inclusive, conta-se que à época da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, nós tínhamos mais de 1 milhão de habitantes, tanto no litoral quanto no interior. O que é que há de discussão em relação a isso? Fala-se, as fontes trazem isso para a gente, os relatos, as crônicas, de que a chegada dos portugueses ao Brasil no início não despertou muito interesse no rei de Portugal, porque ele percebeu que os povos originários não eram povos comerciantes, como eles esperavam encontrarem. E por essa razão, esse território ficou durante 30 anos basicamente relegado, deixado de lado. Porém, as populações nativas, elas começaram a sentir esse impacto da chegada dos portugueses, principalmente pelo fato deles terem um interesse especial pelo pau-brasil, ou pau de tinta, né? Daí vem o nome do nosso país, mas também daí vem a exploração inicial das nossas terras, mas também o fato dos portugueses procurarem inicialmente manter relações bastante amigáveis com os nativos. Assim que descobriram sobre os acidentes geográficos, como localizar-se de um ponto ao outro e de uma direção a outra, sem a ajuda dos nativos, é claro que essas alianças foram desfeitas. E os povos nativos foram escravizados e explorados. Mas que povos nativos eram esses? Bom, dizem, né, que cada povo tem a sua história e a história do Brasil não começa com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral, começa muito antes. Há milhares de anos, então, chegaram no nosso litoral e na região do Amazonas os primeiros povos que habitaram, então, o país. Há um grupo maior, chamado de Tupi, e outros grupos menores, né, espalhados em diversas tribos. Porém, o que é que se sabe? Que eram mais de 1.300 troncos linguísticos, ou seja, nós tínhamos muitas línguas, né, sendo faladas por todos esses povos. Os tupis são os povos do litoral. E eles também são aqueles que nós temos mais relatos, mais informações, né, deixadas pelos cronistas, pelas autoridades portuguesas também. Sabemos que o modo de vida dos primeiros nativos do Brasil era baseado na agricultura de subsistência,
principalmente o cultivo da mandioca, mas que eles também caçavam e pescavam para poder complementar a sua sobrevivência. Os povos nativos do Brasil, eles eram também muito religiosos, né? Já conversamos isso sobre as outras civilizações. E esses povos, eles eram principalmente animistas. Tinham ritos de passagem para, por exemplo, o menino que estava indo para a fase adulta. Eles também tinham uma relação muito forte de respeito com a terra e também com a natureza. Na próxima aula a gente continua essa conversa, a gente aprofunda mais e, obviamente, quem quiser pode deixar um comentário para tirar a sua dúvida, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês depois. Tchau, tchau!